Oração em Ação. Eu sou Damares e estou aqui com os meus amigos. Raíssa, da Igreja de Pedras. E eu sou o Lucas, da Igreja de Inhaúma. No episódio de hoje, que estudaremos a lição 4, o tema é esse: permaneçam em mim. O bem-vindo a mais um episódio. Ele está lá em João 15. E em João 15 fala sobre nós permanecermos, ligados à videira, que ele é a videira, mas também fala da questão das consequências de estarmos ligados a ele. Porque se as pessoas odeiam Jesus, quem estivesse junto a Jesus também seria odiado. Então, começando ali no verso 15, no capítulo 15, versículo 4, diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. No verso 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E a gente lendo assim, sem contexto, a gente não consegue. Por que a ligação com a videira? Porque assim, quem estava ouvindo que Jesus precisa, a mensagem que Jesus estava dando, eram pessoas ligadas à agricultura. Então, a mensagem, Jesus usava a mensagem por meio de parábolas para eles entenderem que, numa linguagem simples que eles entendiam do dia a dia deles, eles entendessem a mensagem de Jesus. E ali, Jesus usa a videira, o viticultor, como parâmetro para mostrar que eles precisavam estar ligados a Jesus, precisavam estar ligados ao Pai também. E no verso 20, fala também sobre a questão de, por estarem ligados ao Pai, à videira, eles também seriam odiados. E diz assim: lembre-se da palavra que eu disse a vocês, o servo não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Aí no verso 21, tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Jesus já estava sofrendo perseguições naquela época, E as pessoas que seguiram a Jesus após sua morte, e ressurreição, sofreriam também perseguições. Então Jesus, como a gente viu semana passada, já estava preparando seus discípulos, seus seguidores para o que poderia vir. Sim, e é interessante que Jesus ele tinha uma tática, que era utilizar sempre a linguagem ali, dos seus interlocutores para poder expressar determinadas lições. Então, se ele falava com pescadores, ele usava a linguagem da pesca, ele costumava também usar muitas lições traídas do que a gente poderia visualizar na natureza, porque é uma coisa que todo mundo vai conseguir ter ali no senso comum. E isso é bastante interessante, porque o mundo natural, ele revela a presença de Deus. Então, não era necessário ele usar a linguagem super complexa, Ele falava de uma maneira que todos compreendiam. E isso mostra, a maneira como ele trabalhava nas diversas parábolas em que podemos ver. Existem mais de 40 parábolas na Bíblia. O livro de João, ele não mostra parábolas, propriamente ditas ali. Ele coloca algumas comparações ali na passagem da videira e ramos, que a Damares citou aqui em João 15. Em João 10 também tem a narrativa do bom pastor, e são ilustrações curtas que para aquele público daquela época faziam muito sentido. Hoje, para a gente, talvez a gente tenha um pouquinho de dificuldade porque não é nosso contexto. Mas se a gente parar para estudar, a gente consegue entender o que ele quis dizer. Essa linguagem de metáfora, que é uma espécie de comparação em sentido figurado, ela funciona. E ela funciona bem até hoje, Hoje, às vezes, a gente vai usar algumas expressões aqui no próprio podcast que uma pessoa daqui a 50 anos vai ouvir não vai entender. Mas são expressões que a gente compreende que quem está nos ouvindo, nos assistindo, vai entender. Então, é isso. A linguagem de Jesus é uma linguagem simples, é uma linguagem prática, E bem, assim, objetiva que ela quer. Então, assim, vamos ter uma pequena aulinha de botânica para a gente poder entender melhor essa relação com a videira, Por que Jesus utilizou isso? Hoje em dia, a gente aqui na nossa sociedade não tem tanto acesso, a regiões rurais e tal, com plantações. Mas Jesus ele utiliza a videira por alguns motivos principais que até a lição traz aqui, e ele vai tentar explicar um pouquinho melhor essa relação. A primeira coisa que ele traz aqui é sobre a necessidade de uma base.
né, a videira, diferente de muitas plantas frutíferas que a gente tem por aí, é uma trepadeira. O que isso quer dizer? Ela precisa de alguma coisa para se segurar. Ela não consegue se sustentar sozinha, né? Os ramos que ela tem são muito maleáveis, muito fracos ali, que não conseguem sustentar o próprio peso. Então, a videira ela precisa de algum substrato, né? A palavra bonita é um substrato, mas ela precisa de alguma coisa para se segurar. Seja uma outra planta, muitas vezes, ou seja o que é utilizado muito hoje em dia, no tempo atual, que são arames de metal, ou algumas umas treliças de madeira também, são utilizadas muitas vezes para poder fazer essa sustentação. E a lição traz essa questão, como eu também falando, que Deus falando assim, olha, vocês precisam de uma base, vocês não conseguem se desenvolver sozinhos, precisam de alguma coisa. Porque a videira, para ela se desenvolver, para ela poder crescer, ela precisa de que todos nós sabemos, né, fazer a fotossíntese e, consequentemente, da luz solar. E se a videira por si só, ali, sem uma base, ela vai ficar no chão. Não vai conseguir crescer, não vai conseguir se sobressair, né, acima ali do local onde ela está, e ela não vai conseguir receber luz solar suficiente. Então, Cristo, quando ele traz essa questão para nós, ele está falando, olha, para vocês receberem o Espírito Santo, para vocês receberem realmente a minha mensagem, vocês precisam primeiro se basear em mim, sustentar em mim, colocar a sua fé em mim, porque aí comigo eu vou conseguir levar vocês para o céu, mais perto da luz solar, e poder receber essa ação do Espírito Santo. E uma outra questão que a lição traz também é em relação à poda. Né? Hoje em dia a gente vê muitas das vezes aí na rua, né, árvores sendo podadas, aí o pessoal da clube chega lá e corta tudo, deixa a árvore careca, sem nada, só que já adianta. Não é muito assim que deve ser feito. Por quê? A poda correta é quando você somente retira aqueles galhos ali que não estão mais tendo muito sentido ali na planta. Eles estão só gastando energia à toa e não estão servindo para nada, não está dando fruto, não está dando fogo, não dando nada. Então, assim, pro cuidador ali daquela planta, ele fala assim, não, vou ter que tirar isso aqui porque a minha planta inteira está sendo comprometida, foi uma palavra mais simples, mas comprometida por conta dessa situação. E Cristo, quando ele traz isso, ele está falando do que pra gente? Não, meu filho, se você está aí começando a fazer coisas erradas, começando a ir por caminhos errados, ele não quer diretamente te tirar daquela situação, daquela planta. Mas ele fala, olha, eu vou ter que tirar você de onde você está, te colocar em outro lugar para você poder desenvolver. Então, assim, ele traz pra gente uma questão que muitas das vezes a gente passa por momentos difíceis, que a gente se sente deslocado, muitas das vezes a gente se sente fora do nosso ambiente. Então, muitas vezes é Cristo tirando a gente do nosso conforto, uma situação que a gente está ali vivendo, não produzindo nada, que a gente sabe que na vida espiritual é necessário produzir frutos, né? E aí Deus ele vai lá, poda a gente da nossa árvore original, nos coloca em outro local e nos fala assim, olha, agora aqui você tem que desenvolver. Agora aqui você está aí para você poder crescer com uma nova videira e dar novos frutos. Bem, e continuando um pouquinho essa questão da videira, né? Jesus ele se apresenta ali como uma videira verdadeira, né? Como aquela videira ali que vai nos trazer os nutrientes. E a lição até traz aqui um ponto muito interessante. Porque trazendo, né, primeiramente, as árvores comuns elas conseguem se sustentar sozinhas, porém as videiras não conseguem. E a lição traz a seguinte frase. Assim também nós dependemos dele, no caso de Jesus, né? Como ramos enxertados na videira, recebemos vida, força e frutos somente por meio de uma comunhão constante com Cristo. Aí eu pergunto, o que é esse enxerto? Como assim uma videira enxertada? Porque na agricultura, né, sempre a gente quer o melhor de todos os mundos, para poder tudo dar o maior fruto possível. Então o que os agricultores fazem? Pegam uma planta que tenha raízes fortes, que consegue puxar muitos nutrientes, pegam outra planta que produz muitos frutos bons, maiores, assim, mais gostosos para o nosso ver, pega a raiz de uma com o ramo da outra e literalmente enxerta. Você corta ali uma parte do ramo e coloca um dentro do outro e a planta vai ali absorver e vai se conectar ali com o ramo com a raiz. E quando Jesus ele coloca isso, que nós somos ramos enxertados, para mim eu vejo duas coisas. Primeiro, realmente a necessidade desse ramo inicial perfeito que Jesus é, como realmente a única fonte de nutrientes que nós podemos ter de maneira completa, que se a gente for querer buscar em outros locais, a gente não vai achar nutrientes suficientes para nós mesmos conseguir frutos. E para mim o segundo ponto que é o mais importante,
é porque ele nos recebe com muito amor. Né? Porque realmente ele está falando ali, olha, eu sei que vocês vêm de vários lugares diferentes, eu sei que vocês vêm de várias plantas diferentes, mas mesmo assim eu aceito vocês. Eu faço vocês fazerem parte também da minha estrutura, da minha planta em geral, e a partir daí a gente consegue viver, criar novos frutos e frutificar e espalhar cada vez mais. Então assim, para mim, a minha visão é, quem não sabe, eu faço ciência da natureza, né? Eu gosto pouco de planta, assim, coisa de animal, mas assim, é uma comparação que ele traz exatamente mostrando para o povo da época, né? E hoje em dia eles conseguem entender um pouco mais sobre isso também, que Jesus ele está aberto a todos, ele quer estar próximo de todos, que nós precisamos e necessitamos dos nutrientes que somente ele, uma videira verdadeira, consegue trazer para cada um de nós. E Jesus veio a essa terra para falar sobre o reino dos céus, falar sobre qual era o plano original, né? O plano original era que todos vivessem juntos, eternamente felizes, unidos a Deus. Só que o pecado quebrou isso. E Jesus veio para nos salvar, para trazer de volta essa ideia. E mostrar também esse amor, porque a gente não entende. A nossa ideia de amor é uma ideia imperfeita, né? Mas quando a gente passa a entender aos poucos como é esse amor de Jesus, de Deus por nós, a gente passa a servi-lo com prazer. Né? Mas às vezes acontece, às vezes a gente pensar que a gente precisa seguir a Cristo por obrigação. E aí quando a gente segue a Cristo por obrigação, seguir porque minha mãe falou, porque eu acho isso correto, mas às vezes nem cremos muito nisso. Nem sabe por quê. Nem sabe por quê. Estou fazendo porque me falaram que é para fazer e eu estou fazendo. Vai ser assim, vai ser assim. Só que aí vai surgir uma coisa que vai te desanimar e você vai se afastar desse ideal, desse propósito, que é o de Cristo, de nós todos juntos vivemos no reino dos céus. Mas quando nós nos propusemos a escolher estar ao lado de Jesus, a permanecer nele, e não só permanecer nele, estarmos unidos uns com os outros também como comunidade, como unidade, né, em Cristo. Quando nós decidimos isso, e o amor de Cristo, ele nos mostra, nos dá forças a conseguir lidar melhor com as tentações e as dificuldades. Porque quando a gente adora Cristo, quando a gente escolhe estar com Cristo por nossa vontade mesmo, não por obrigação, a gente entende que vai ter aflições, que vai ter sofrimento, mas que apesar de sofrimento, Deus vai estar nos sustentando sempre. E na lição, né, fala sobre Jesus nos chamar de amigos. Jesus nos chama de amigos, né? No capítulo 15, né, de João, lá no verso 14, ele diz assim: vocês são meus amigos e se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhe conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Então, essa aqui é a continuação da despedida de Jesus, para deixar ali os discípulos prontos para o que aconteceria, e para que, apesar de tudo que aconteceria, eles se mantessem unidos uns aos outros, que eles amassem uns aos outros e permanecem firmes em Jesus, mesmo Jesus ascendendo aos céus. Bom, pensando nisso, então nós vamos para a pergunta da nossa semana, para nós refletirmos aí a respeito, que é a seguinte: quando você se lembra do amor de Cristo e do amor do Pai por você, o que isso desperta no seu coração? Que diferença isso faz no seu dia a dia? Então, aqui na lição de terça-feira, a gente vai ver sobre Cristo falando a respeito das dificuldades que os cristãos vão ter nas suas vidas. É um assunto espinhoso, a gente não gosta de falar sobre isso, né? A gente às vezes foca um pouco nas vitórias, nas recompensas que o cristão vai ter, mas a verdade é que a Bíblia, gente, ela relata muitas dificuldades, né? E às vezes a gente tenta suavizar a mensagem, romantizar, falando, poxa, Cristo agora é o Senhor da sua vida e as coisas vão dar certo, mas não é assim. Né? Cristo ele vem com uma mensagem de que realmente tem o Espírito Santo Consolador que vai nos ajudar nas dificuldades, mas elas existem e não são dificuldades simples. Né? É interessante, em João 15, no versículo 19, ele diz o seguinte: vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi e por isso o mundo odeia vocês. A mensagem é muito clara: o mundo nos odeia.
né? E eu acho interessante que essa mensagem, ela aparece, né, num contexto em que a gente não gosta de ouvir. Hoje em dia a gente está num momento que todo mundo quer ser amado nas redes sociais, quer ser celebrado, né? Quer ser, enfim, ficar lá no primeiro lugar. Mas a verdade é que é isso, gente. A gente vai ser odiado. Você pode fazer tudo certinho, você pode fazer tudo da melhor maneira, com a melhor das intenções, você vai ser odiado. A mensagem é muito clara aqui em João 15. Mas qual é o diferencial? Jesus nos escolheu. E pelo fato dele ter nos escolhido, né, a gente já sabe que as nossas dificuldades, elas têm um propósito. Então não é uma coisa do tipo, como se Jesus falasse, eu não gosto de você, por isso que você está sofrendo. Não, é o contrário. Você está sofrendo porque eu te escolhi. E por isso, por eu ter te escolhido, o mundo te odeia. Né? Então é uma coisa natural. Né? Problemas vão aparecer na vida de todo mundo e não é porque que a gente é cristão que vai ser diferente, sabe? Então essa é uma mensagem que está bem interessante aqui. É uma maneira muito diferente da gente enxergar as provações. Muitas vezes a gente coloca sempre as provações como sendo coisa de Satanás. E nem sempre vai ser. Às vezes simplesmente vai ser porque você fez uma coisa boa, você fez uma coisa que é do agrado de Deus. Automaticamente as pessoas vão olhar para você com um olhar ruim, né? E é isso, sabe? Mas você vai estar no final das contas aí sabendo que você está fazendo a coisa certa e será assim até a volta de Jesus. Sim. E essa semana nós estamos tendo as semanas de orações nas igrejas. Hoje está terminando alguma semana de oração de algumas igrejas e começando outras. Nesse mês de julho teremos várias semanas de orações jovens, né, com o tema Meu Lugar no Mundo. Então, o plano de ação hoje é nós continuarmos orando por esses jovens, pelas pessoas que irão assistir, né, nas igrejas as semanas de oração jovens, que sejam tocadas pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo possa atuar em cada coração. E as pessoas que também não ouviram ainda sobre o Espírito Santo, sobre a obra de Jesus, que essas pessoas possam ser chamadas para que possam conhecer um pouco sobre o que é o amor de Jesus e o que o amor de Jesus tem feito na nossa vida, como jovem, né, como cristãos. Então, vamos orar por isso, por cada coração que vai ser tocado nessa semana de oração jovem. Oremos então. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez obrigado aqui por uma semana que estamos aqui estudando sobre a sua palavra, estudando a lição, e que essa semana, Senhor, possa nos ajudar a conseguirmos se manter firmes à sua videira, firmes aos seus caminhos, aos seus ensinamentos, a cada um de nós, porque somente assim nós vamos conseguir passar por todos os problemas que a nossa vida, que a sociedade vai colocar para a gente. Porque nós sabemos que estamos indo na contramão do mundo, mas também sabemos que esse caminho que estamos tomando vai nos levar à vida eterna. Também quero te pedir, Senhor, pela semana de oração jovem, muitas estão terminando, muitas estão começando, mas que nós sabemos que em todas elas, tudo está sendo para a sua honra e sua glória, e para podermos falar da sua mensagem a todo mundo. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Esse foi o Lição e Ação.